Trouxe o seu livro. Por favor, abra comigo aí. Livro de Salmos. Salmo capítulo 34. Salmo 34. Eu tinha preparado outra mensagem. Aí Deus falou, não é isso. Você vai falar sobre isso? E como nós estamos aqui na direção dele, nós vamos falar sobre o Salmo 34. Amém? Eu pedirei ao Senhor, a partir desse ponto, eu pedirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma fará se gloriar no Senhor, os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Ó, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para mim e foram iluminados, e as suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou ao Senhor, clamou e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e veja que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga para nós discernimento, sabedoria, que o Senhor traga para nós, ó Deus, conhecimento nessa noite acerca da tua palavra. Que eu seja um instrumento nas suas mãos, Pai, que eu seja um vaso que o Senhor vai usar nessa noite. Convém que o Senhor cresça e eu diminua, que a tua palavra seja pregada, Deus, na íntegra, Pai, do jeito que o Senhor quer revelar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, sentar no seu lugar. Conforme eu disse, eu tinha preparado outra coisa. Era outra mensagem. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu sentei ali no escritório. E aí Deus falou comigo, olha, muda. Não é nada disso que você queria falar. Você vai falar sobre isso aqui. Salmos 34. E nós vamos falar nessa noite. E o salmista começa dizendo o seguinte: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. O salmista está dizendo, olha, eu vou bendizer, eu vou louvar, eu vou exaltar o Senhor em todo o tempo. Não é só quando as coisas estão bem, não é só quando as coisas estão boas, não é só quando eu estou feliz, quando está tudo bem na minha casa, quando tem fartura, quando a minha família está reunida e está tudo bem, não. Eu vou bendizer ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou glorificar ao Senhor em todo o tempo. Isso nos faz pensar no seguinte: quando as coisas estiverem ruins, nós também devemos bendizer ao Senhor. Quando as coisas não estiverem do jeito que nós queremos que elas estivessem, nós temos que bendizer ao Senhor. Nós temos que exaltar ao Senhor. Pois, ele continua: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, pois o seu louvor estará continuamente na minha boca. Você tem que louvar o Senhor em todo o tempo, em todo instante da sua vida. Louvar o Senhor não se restringe ao tempo que você vem aqui na igreja e o período que antecede a mensagem. Tem muita gente que acha que louvar o Senhor é só vir aqui e cantar meia dúzia de canções antes da pregação. Ele está louvando ao Senhor. Isso também é uma forma de louvor, mas não é a única, não é só isso que tem que ser. A Bíblia diz que todo ser que respira, ele deve louvar ao Senhor. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira, mas eu vou falar de novo. Se você está louvando a Deus só quando alguém te impulsiona a louvar, quando alguém te impulsiona a cantar, quando alguém te impulsiona a glorificar, você está fazendo errado. Porque
nos momentos de paz, mas também nos momentos de aflição, de angústia. Nós devemos louvar ao Senhor em todo tempo, porque a Bíblia diz que o louvor, ele liberta. Talvez a sua mente está cativa, o seu coração está cativo por alguma situação que você está passando, e você não sabe mais como fazer para sair, não sabe mais como agir para se livrar dessa situação, e você de repente começa a louvar a Deus, e Deus começa a transformar aquela situação que você está vivendo através do louvor. Eu não sei se você já teve essa experiência na vida, de um dia você não está legal, aquele dia que parece que está tudo dando errado, aí de repente você começa a cantar, e aquele louvor que você começa a cantar começa a mover dentro do seu coração e dentro da sua alma, e começa a transformar aquilo que está acontecendo de ruim, ou aquilo que está te afligindo, porque o louvor libera. É por isso que o salmista fala: você precisa louvar ao Senhor em todo o tempo, porque se você estiver louvando ao Senhor em todo o tempo, Ele vai estar cuidando de você, do seu interior vai fluir rios de água viva. Nós cantamos aqui: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, no meu interior. O rio que brota do trono de Deus, ele está correndo, mas muitas vezes nós temos deixado ele passar e não temos bebido dessa água, não temos mergulhado nessa água, porque nós queremos só beber dessa água, mergulhar nessa água na hora que nos convém, mas na hora que nos convém não é a hora de Deus, porque para mergulhar nas águas que descem do trono de Deus, nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, e para entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos glorificar ao Senhor, e para glorificar ao Senhor, nós precisamos louvar ao Senhor, e para louvar ao Senhor, na nossa boca precisa ter um cântico continuamente, e esse cântico não pode sair. Pastor, mas eu não sei nem cantar, eu sou desafinado, eu sou ruim demais para cantar. Não se preocupe com isso, Deus está preocupado com a sinceridade que tem dentro do seu coração. Eu já falei isso aqui, eu repito de novo, porque tem muita gente que fala: não, minha voz, quando eu abro a boca, sai todo mundo correndo. Mesmo que as pessoas saiam correndo de perto de você, atrai o Espírito Santo para perto de você através do seu louvor. As pessoas podem não gostar de você, de ouvir você cantando, podem não gostar de estar perto de você, mas o Espírito Santo ele se sente atraído pelo seu louvor. E ele vem e enche o ambiente onde você está, e aí você se achega ao Senhor e ele fala com você. A minha alma fará se gloriar no Senhor, os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Essa palavra é para você que está disposto a fazer a vontade de Deus, que está disposto a cumprir o propósito de Deus, que está disposto a ser alguém bem sucedido no mundo espiritual. A gente se preocupa muito em ser bem sucedido aqui no mundo material. A gente quer destaque, a gente quer que as pessoas nos olhem e nos vejam como alguém importante. A gente quer ser pessoas de destaque no nosso trabalho, na escola, onde quer que nós formos. Mas nós temos que entender que o que nós precisamos buscar não é o destaque aqui nesse mundo, mas sim o destaque lá. Pastor, lá no céu ninguém destaca, lá no céu quem destaca é o Senhor. Ah, é? A Bíblia diz que o Senhor olha dos céus os seus filhos aqui na terra, e de acordo com aquilo que nós fazemos aqui, Ele prepara galardão para nós lá no céu. Então Ele prepara destaque para aquele que é destaque. A Bíblia diz que a honra deve ser dada a quem honra. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você tem que se gloriar no Senhor. E aí o salmista fala uma coisa muito importante: os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Por que ele fala isso? Porque se você tiver soberba no seu coração, você vai ouvir isso, vai entrar no lado e sair do outro. Isso não vai mudar a sua vida. Se você achar que você já é demais e que não precisa desse tipo de palavra, esse tipo de exortação na sua vida, você vai ouvir isso não vai mudar a sua vida, mas eu quero te dizer: se isso não penetrar no seu coração e não entrar dentro de você, você não
Você pode ser o melhor cantor, o melhor músico. Você pode ser o melhor. As pessoas te enxergam a sua bola, te bajularam. Nossa, isso é muito bom. Mas se aquilo que você faz, aquilo que você tem não servir para adorar e para agradecer o nome do Senhor, de nada vale. De nada vale. Deus usa as coisas humildes. Deus usa as coisas que Ele quer usar para poder manifestar a sua glória. Saúl estava lá no trono, assentado, rei de Israel. E de repente Saúl é acometido por um mal, por um espírito maligno. E ele fica atormentado por aquele espírito. E aí alguém fala: olha, tem um rapaz lá, filho de Jessé, que ele toca a harpa. E quando ele toca a harpa, algo diferente acontece. Aí foi dado uma ordem: pega esse rapaz aqui. Aí de repente chega um rapazinho lá, que segundo a Bíblia revela, e nós podemos deduzir pela revelação da palavra, não tinha nenhuma coisa que chamasse a atenção do seu corpo físico. Ele era pequeno, ele era menor do que os outros, ele era ruivo, diferente dos outros, não tinha beleza para que chamasse a atenção. Mas esse rapaz chega lá com a sua harpa, e de repente ele pega a sua harpa, e ele começa a dedilhar a sua harpa e a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. E aquele menino que ninguém dava nada por ele, que era desprezado, que era alguém totalmente fora dos padrões de beleza, ele chegava lá com a sua harpa, ele cantava, e o espírito imundo que estava sobre a vida do rei Saúl saía só pelo louvor de Davi. Você entendeu por que o louvor liberta? Davi não pregava para Saúl. A Bíblia não fala que Davi chegava lá e orava para Saúl. A Bíblia não fala que Davi chegava lá e ficava apontando o dedo para Saúl, falando que ele tinha que se converter, que ele tinha que sair daquela vida que ele estava vivendo de novo. A Bíblia fala que Davi chegava lá, se assentava com a sua harpa e tocava, e o espírito imundo saía da vida de Saúl. Quando você quiser que o diabo se afaste da sua vida, louva o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu não quero que o diabo afaste a minha vida, não. Eu não quero nem que chegue perto de mim. Então continua louvando o Senhor continuamente. Aleluia, Deus. Se você estiver louvando o Senhor continuamente, adorando o Senhor, o diabo não vai conseguir se aproximar de você. Porque o diabo odeia o seu louvor. Ele odeia o meu louvor. A Bíblia diz que Lúcifer lá no céu, ele era o regente do coral, ele era o responsável por adorar ao Senhor. E quando ele caiu de lá, por causa de rebeldia e desobediência, ele perdeu esse posto. E sabe quem é que ocupou esse posto no lugar dele? Eu e você que somos adoradores. É por isso que ele nos odeia quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando. Porque nós tiramos dele algo que ele tinha. Nós tiramos, não, ele perdeu, e Deus deu a nós a oportunidade de fazer o que ele fazia. E é por isso que nós temos que adorar o Senhor e dizer ao Senhor e louvar o Senhor em todo o tempo. O salmista continua: ó, magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O que o salmista está falando? Adora o Senhor, glorifica o Senhor, mas se junte alguém para fazer isso junto com Ele. Porque enquanto mais pessoas estiverem reunidas adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor, a glória do Senhor vai descer ainda mais rápido sobre esse lugar. Por isso
A Bíblia tem explicação para tudo. É nós que às vezes negligenciamos o que está escrito nessa palavra. Se nós nos atentarmos e ouvirmos a Deus os seus mandamentos, Ele nos exaltará. Isso que a Bíblia diz. Pastor, não quero ser exaltado, não. É automático. Se você exalta o Senhor e glorifica o nome do Senhor e faz a vontade dele, a palavra diz que o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações por onde você está. Magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Do que é que você tem tido medo? O que é que tem afligido o seu coração? Pastor, tem muita coisa. Eu estou com medo de não conseguir vencer no meu trabalho. Estou com medo de ser mandado embora. Eu estou com medo de não conseguir me formar na escola. Eu estou com medo, pastor, de não conseguir arcar com as minhas obrigações, porque está tudo muito caro e eu não estou tendo condições de arcar com aquilo que eu preciso arcar. Eu estou com medo do que vai vir aí desse governo. Eu estou com medo do que vai acontecer no futuro. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor vem de Deus, e Ele te ensina a vencer, e ensina você a não temer. E o profeta, e o salmista diz aqui: olha, eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu, e me tirou e me livrou de todos os meus medos. Você quer ficar livre dos seus medos? Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. O Senhor vai te ouvir, porque Ele ouve os seus filhos. Ele está com os seus ouvidos atentos. A sua palavra diz que os seus olhos não estão fechados e nem as suas mãos retidas, para que não possa abençoar os seus filhos. Deus está ouvindo, está olhando para nós o tempo todo. Clame a Ele, chame pela presença dEle, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, e o medo vai se afastar de você. Porque o Senhor, que é o Deus de paz, Ele vai habitar no seu coração e não vai permitir que nada venha afligir a sua vida. Eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Esse pobre homem clamou ao Senhor, não clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. Olha o que o salmista está falando. Eu, sem Deus, eu não sou nada. Sou um pobre, pecador, miserável. Não tenho a mínima condição de chegar a lugar nenhum. Mas mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha pobreza de espírito, eu chego diante do Senhor, busco ao Senhor, e Ele me ouve e me livra. Ele me ouve e me salva de todas as minhas dificuldades. É difícil, complicado. Nós temos essa plena confiança em Deus por causa da nossa natureza humana. Mas nós precisamos entender que só assim é que Deus vai cumprir o seu propósito em nós. Dificuldade nós vamos ter sempre. Ele nunca falou que nós não teríamos. Ele nunca falou: olha, me aceite, ande comigo e você vai viver no mar de rosas, vai nadar de braçada, você vai ter tudo que você quer, você não vai se preocupar com nada, você não vai ter dificuldade, você não vai ter tristeza, você não vai ter aflição. Tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Tem lugar nenhum na Bíblia que fala de você andando com Jesus que teria uma vida fácil. Mas o próprio Jesus fala comigo e com você: olha, está difícil, está complicado, não se preocupe, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Ele veio para nos ensinar como vencer. Ele veio para nos mostrar como é que nós vamos vencer.
condição, clame ao Senhor, que Ele é capaz de tirar toda dificuldade que está se colocando diante de você, porque Ele é um Deus poderoso para isso. Eu não sei se você se lembra, domingo passado, eu estava aqui orando à noite por um amigo meu que se encontrava numa situação muito difícil. Estava aqui, quem se lembra dessa oração? O Leonardo, nós estávamos orando pela vida dele, porque o Leonardo esteve internado no CTI, à beira da morte, achando que iria morrer, despediu-se dos seus filhos, despediu da sua esposa, postou nas redes sociais dele um texto agradecendo aos amigos porque ele estava indo embora. Nós oramos por ele aqui domingo. Terça-feira eu fui na casa do Leonardo visitar, ele não estava mais, nós fomos para estar em casa. E ele é servo do Senhor. Eu estava conversando com ele lá e ele falou: a luz, eu estou vivendo um dia após o outro, mas aquilo que eu vivi lá, aquela situação que eu estava vivendo lá, hoje é totalmente diferente, porque Deus entrou nesse nome. Aliás, eu falei na terça, não, desculpa, foi na quinta-feira que eu fui. Quinta-feira. E aí ele estava falando, olha, no momento que eu estava internado lá na CTI, e que eu não tinha mais força para nada, eu estava entubado. Eu não estava inconsciente, mas eu estava numa situação que não tinha mais o que fazer. E na minha mente, eu falei para o Senhor: Senhor, permita que eu veja a minha esposa pelo menos mais uma vez, depois eu posso fazer a sua vontade na minha vida inteira. Quando ele acabou de fechar a porta, abriu a porta do quarto dele, estava a esposa dele. Aí ele falou que não sabia se ria, se chorava, o que ele fazia, porque ele viu a esposa dele, ficou feliz, mas ele lembrou do que ele tinha orado e ele falou: meu Deus, ela veio, eu me despedi, e o Senhor vai me levar. E os meus filhos, como é que vão ficar? Mas aí, Deus entrou na história. Ele ficou lá, ficou enterrado, fez os exames, ainda está em recuperação. Mas eu cheguei na casa dele, ele estava no quarto dele dormindo. A esposa dele foi lá chamar, ele veio andando até a sala. Eu esperei ele chegar na cadeira de roda, eu esperei ele chegar com alguém trazendo ele, mas ele veio andando. E ele se assentou na cadeira e falou: olha, estou muito feliz que vocês vieram aqui. Fui com outro amigo, estou muito feliz que vocês vieram aqui. E eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava comigo. E eu louvo o Senhor por causa disso. E quando você ouve esse tipo de testemunho, quando você ouve esse tipo de situação, você vê que muitas vezes aquilo que você está reclamando, está vivendo, não é nada. Porque se Deus é capaz de tirar uma pessoa que está lá nos últimos instantes para morrer e trazê-lo à vida, o que Ele não pode fazer na vida de cada um de nós? Deus é fiel. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra. Muitas vezes nós não vemos esse livramento. A gente acha que o livramento de Deus é só quando a gente vê, é algo que a gente vê. Estou atravessando a rua e tem uma distraída lá, o carro veio e parou em cima de mim, não me atropelou. O anjo do Senhor estava comigo, sim, estava. Mas não é só nesse momento de livramento que o anjo do Senhor está com você. Às vezes ele pede que você saia da sua casa, que aconteça alguma coisa com você lá no portão, e você reclama: eu queria tanto sair, não vou sair, aí eu estou segurando lá para você não ir, porque ele tem algo para te livrar. É um livramento que ele está te dando. Talvez você quer fazer algo e você está no seu coração com o desejo de fazer aquilo e Deus não permite que você faça. Meu Deus,
Quando você acordar de manhã, que você for levantar da sua cama, fale isso com o Senhor: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor e me livra de tudo aquilo que o diabo e que o inferno tentar colocar diante de mim nesse dia. E você vai ver a mão de Deus agir sobre a sua vida. Talvez você não vai ter o livramento, mas Deus já está te livrando. Talvez não vai ser visível aos seus olhos, mas o seu espírito vai ser livre por causa dessa atitude. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Pode provar o Senhor, porque Ele é bom. Eu falo muito isso. Deus é bom o tempo todo. Não é bom só nos momentos fáceis, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. E a sua bondade se estende de geração em geração. Ele é bom com você, Ele vai ser bom com os seus filhos, Ele vai ser bom com os seus netos, Ele vai ser bom com os seus bisnetos, com os seus tataranetos, Ele vai ser bom em todas as gerações, porque lá atrás você foi fiel e a Bíblia diz que Ele visita a fidelidade dos seus filhos nas suas gerações vindouras. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Temem ao Senhor e nada vai te faltar. Nós temos isso, nós falamos isso, mas nós temos que viver isso. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Quando a gente fala em escassez, em falta, muitas pessoas acham que é só o lado financeiro, que é só a escassez, é só a falta de alguma coisa material. Não, mas a Bíblia diz que nada vai te faltar. Nada é nada, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, em lugar nenhum, nunca vai te faltar nada. Se você estiver firme na presença do Senhor, se você buscar o Senhor, e se você estiver falando a vontade dele, a presença dele não vai te faltar. A unção dele não vai te faltar. A graça dele não vai te faltar. E no mundo material também não, porque ele vai cuidar de você, ele tem cuidado de você. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus maravilhoso. Longe dele não há nada. Talvez se você olhar para trás aí na sua vida, você fala: puxa vida, há algum tempo atrás eu olhava para a minha vida e eu não tinha a mínima condição de ter nada, e hoje Deus fez uma grande obra na minha vida, e hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu já falei sobre esse testemunho aqui, sobretudo para os casais. Quando nós nos casamos, quando eu e José nos casamos, eu estava desempregado. Situação extremamente difícil. Não temos vergonha em dizer isso. Vivemos de cesta durante um período que as pessoas que recebíamos, mas tinha uma promessa sobre nós. Tinha uma promessa sobre nós. E nós permanecemos firmes. Nós permanecemos convictos de que Deus um dia faria uma grande obra na nossa vida. E Deus fez a obra. Deus mudou a história. Muitas pessoas olharam para nós e falaram: você não vai durar muito tempo não. Vocês não vão resistir isso aí não, vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Porque vai acabar essa fase aí, e aí vocês vão cair na real e vai cada um para o seu lado. Mês que vem essa história faz 23 anos. Glória a Deus! Porque Deus está no controle. Porque Deus está no controle. Porque aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos vai se cumprir na vida deles. E o que Deus tinha preparado para nós está se cumprindo na nossa vida. Mas não desista. Não desanime, não abandone esse caminho.
Não abandone esse evangelho. Não abandone essa palavra. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de buscar o Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Não é porque nós somos bonzinhos que Ele fez isso, não. É porque Ele viu em nós um coração sincero e que continua perseverante nos seus caminhos até nos momentos de dificuldade lá de trás. E que ainda acontece. Mas nós, em momento nenhum, levantamos a nossa voz para blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo. Nós, em momento nenhum, paramos para questionar a Deus: por que é que está acontecendo? Por que é que aquilo não acontece? A nossa oração é a seguinte: Deus, faça cumprir a tua vontade na minha vida, e com certeza o que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável, e eu recebo o que vem da parte do Senhor. Glória a Deus. Se eu ficar dando testemunho para vocês aqui do que Deus fez na nossa vida, nós vamos parar muito. Porque era o mais improvável dos improváveis. Mas Deus tinha um propósito, e Ele ainda tem um plano na nossa vida. E Ele ainda tem um plano na sua vida. Ele ainda tem um plano na sua casa. Ele ainda tem um plano na sua família. Ele ainda tem um plano para você. Continue firme nessa caminhada. Continue firme nessa jornada. Porque Ele acampa os seus anjos ao seu redor, trazendo livramento para você e fazendo com que você se torne cada dia mais uma pessoa que é firme. E aquele que é firme, ele acredita plenamente no Senhor e deixa Deus agir. E quando Deus age na vida do ser humano, ninguém pode impedir a bênção de chegar. Ninguém. Deus não faz isso na vida de uns porque são mais bonitos, porque são melhores, porque são... Não. Deus faz na vida de uns primeiro porque buscam mais, porque se santificam mais, porque creem mais, porque louvam mais, porque o que Deus tem preparado é para todos. Deus não escolheu alguns para abençoar. Deus quer abençoar todos, mas Ele quer ver a sinceridade no coração dos seus filhos. Ah, eu vejo acontecer com fulano, eu vejo acontecer com ciclano, mas comigo não acontece nada. Comece a agir de forma diferente ao que você tem feito, e Deus vai trabalhar na sua vida também, e vai fazer acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus não te levantou nesse mundo para ser sal da terra e luz do mundo, para você ficar reclamando e chorando com aquilo que não está acontecendo. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, para você temperar essa terra, para você iluminar esse mundo e para mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos lá fora. E quando você fizer esse propósito se cumprir na sua vida, pode ter certeza que Deus estará com você, guiando os seus passos e abençoando a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus.